Vejamos também os três sentidos messiânicos do título Filho de Deus. Primeiro, vejamos também os três sentidos do título Filho de Deus. O primeiro sentido é o sentido messiânico. Só poderia ser usado esse título por aquele que fosse realmente o Messias, o Rei de Israel. E todo o Novo Testamento trabalha para mostrar, principalmente os Evangelhos, para mostrar Jesus como esse Rei de Israel, como esse Messias. Então o título Filho de Deus, ele é aplicado primeiramente a Jesus Cristo em sentido messiânico. Ele é o ungido, ele é o enviado por Deus para redimir Israel, para redimir toda a criação. Jesus confirmou isso no Sinédrio. Nós precisamos ler, precisamos meditar em Marcos capítulo 14, versículo 61. E Jesus também suportou uma ironia no que diz respeito a esse título, quando ele foi escarnecido na cruz. Nós vemos em Marcos capítulo 15, versículo 32, e em Mateus capítulo 27, versículo 40, o Novo Testamento mostrando Jesus sendo escarnecido. E nesse escarnecimento é usado esse título, é dito: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Então, nós vemos em primeiro lugar o título Filho de Deus em sentido messiânico. Em segundo lugar, nós vemos o sentido ético do título Filho de Deus. Denota que Jesus tinha uma relação especial, íntima e obediente a Deus, fazendo então jus a poder usar esse título Filho de Deus. Vejamos isso melhor. O sentido ético denota que Jesus tinha uma relação especial, íntima e obediente a Deus, fazendo jus ao título por atuar intensamente em todos os seus ideais, nos ideais do Pai, no propósito do Pai e na obra do Pai. Isso faz com que, em sentido ético, Jesus faça jus ao título Filho de Deus, agora em sentido ético. Nós temos também o título Filho de Deus em sentido metafísico, um sentido que vai além das questões físicas, das questões naturais. O sentido metafísico. Jesus tem a mesma essência e a natureza de Deus. Jesus é igual a Deus. Por isso, o título Filho de Deus cabe a ele, porque ele tem a mesma essência, a mesma natureza do Pai. No ventre de Maria, Jesus foi gerado, não criado. Não houve começo para Deus. Jesus, como Deus, ele não tem começo. Ele é gerado no ventre de Maria e não criado. Ser gerado como homem é diferente de ser criado. Ele, Jesus, veio ao mundo e se encarnou como Jesus histórico. Nós vemos isso em João, no capítulo 1, versículo 1. Nós vemos também ele dizendo: antes que Abraão existisse, eu sou. Então nós notamos que há uma diferença entre ser criado, ter começo, e ser gerado como ser humano no ventre de Maria. Esse é o sentido metafísico do título Filho de Deus. Continuando então a examinar esse importante tema teológico, nós vemos Jesus como Filho do Homem. Entender o significado desse título, Filho do Homem, implica em resultados dinâmicos em nosso posicionamento, implica na nossa vida cristã, implica em resultados dinâmicos em nosso posicionamento e em nossa atuação como servos de Deus no mundo. Quando nós entendemos o título Filho do Homem.
filho de significa o que tem a natureza de, ou o que tem participação com. Então, nesse sentido, esse título identificou Jesus como ser humano. Jesus como participante dessa natureza do ser humano, de suas fraquezas, de suas limitações, necessidades, também de seus objetivos e de seu destino, menos de sua pecaminosidade. Então, o título Filho do Homem, em primeiro lugar, em primeira mão, identifica Jesus com o homem. Jesus levou sim, as suas dores, as dores do homem, se fazendo pecado, não pecador, por nós, para assumir a penalidade pelo nosso pecado. Basta conferir Isaías 53 e Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8, para que essa verdade neotestamentária, que começa lá no Antigo Testamento, se completa no Novo Testamento, que faz parte da teologia do Novo Testamento, fique clara para nós. Basta então conferir, comparar Isaías 53 e Filipenses capítulo 2, versículos 7 a 8. Esse título, Filho do Homem, ele proclamou a humanidade de Jesus, a sua natureza inicial e ideal, bem como escatológica. Para entender isso, precisamos ler Efésios capítulo 4, versículo 3. Quando Deus há de restaurar, escatológica, final, quando Deus há de restaurar e glorificar o homem, vivificado e eternizado. Então Jesus, ele é comparado com o homem durante a sua trajetória e é comparado também, nesse título, Filho do Homem. Ele engloba a nossa trajetória no nosso dia a dia e engloba também o que nós seremos escatologicamente. Seremos vivificados, seremos eternizados, como vemos em 1 Coríntios capítulo 45, capítulo 15, versículos 45 ao 47. Então nós vemos essa identificação de Cristo, tanto quanto com o homem neste momento, quanto no momento escatológico. Ele, Jesus, é o homem padrão que Deus queria que todos fôssemos. Ele é o paradigma de toda a humanidade. É por isso que ele é chamado Filho do Homem. Tem também um sentido do título Filho do Homem no Velho Testamento. Aparece às vezes no Velho Testamento só para designar a pessoa humana. Deus não é homem, nem filho do homem. Então, Filho do Homem aí, identificando somente, designando somente a pessoa humana. Vemos também Salmo 8, versículo 4, que é o homem, o filho do homem, para o que visites. Nós vemos também Isaías 51, 12, eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, é tu, para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem, que se torna enfeno. Então nós vemos Filho do Homem aí, designando a humanidade. No Velho Testamento. O livro do profeta Ezequiel, as dezenas de vezes, várias vezes, em que o termo é usado, ele é muito usado no livro do profeta Ezequiel, refere-se ao profeta, que é de natureza terrena e humana, mas é autorizado por Deus. Então o título Filho do Homem também pode referir-se a um profeta. E consequentemente também a Cristo como profeta,
Filho do Homem, como se vê várias vezes no livro de Ezequiel. No livro de Daniel, o termo aparece no sentido messiânico, Filho do Homem, no sentido messiânico, designando aquele ser especial e sobrenatural, revestido de glória, de poder, que vem da parte de Deus para estabelecer um reino eterno, em Daniel capítulo 7, versículo 13. Sentido do título usado por Jesus: modo messiânico e também escatológico. 78 vezes o título Filho do Homem é usado no Novo Testamento. 78 vezes. O Senhor Jesus fez uso desse título inúmeras vezes, identificando-se com a profecia de Daniel, que nós vemos capítulo 7, versículo 13, versículo 14, versículo 26, versículo 27. Jesus usa esse título Filho do Homem, identificando-se com a profecia do profeta Daniel. Vejamos Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o Filho do Homem, identificando-se com o Filho do Homem da profecia de Daniel. Mateus 25, 31 e 32. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, se assentará no trono da sua glória, e apartará uns dos outros. Mais uma vez, o título Filho do Homem identifica Jesus com a profecia do profeta Daniel, ou seja, é um título usado de forma escatológica. Então vejamos a aplicação prática do título Filho do Homem. Este título, no cumprimento da profecia de Daniel, nos consola, dando-nos a certeza de que Jesus Cristo já inaugurou o seu reino entre nós. Isto nos motiva a manter a nossa posição de servos de Deus, que paciente e perseverantemente prossegue na expansão do reino, pregando e ensinando e discipulando. O título Filho do Homem tem essa aplicação prática de nos incentivar no sentido de missão, no sentido missionário. Assim como ele é enviado do Pai, o Filho do Homem, Jesus Cristo, é enviado do Pai, ele nos enviou. Vemos isso em João capítulo 20, versículo 21. Para produzirmos muitos frutos, compreendendo que se ele, Jesus, identificou-se conosco através dos seus sofrimentos, das suas carências, das suas tentações, porém vencendo em tudo e tirando o pecado do mundo, nós agiremos de tal modo que nós vamos resguardaremos o evangelho das ideologias políticas, manteremos o evangelho puro, resguardando o evangelho das ideologias políticas, das distorções religiosas dos falsos profetas, para apresentar o evangelho, a sã doutrina em conquista de almas através da obra missionária. Assim nós vamos nos identificar com os nossos semelhantes. Nós vamos, assim como Jesus tinha consciência das misérias humanas, nós teremos consciência da miséria da humanidade, da miséria dos nossos semelhantes, da condenação, da penalização. Sem Cristo, o nosso semelhante sem Cristo, e até nós mesmos sem Cristo, nós seremos penalizados. Então, essa consciência prática do título Filho do Homem vai nos fazer sair do aconchego dos nossos tempos para buscar as almas perdidas pelas ruas, pelas praças, nas casas, nas favelas, na certeza da esperança de que em breve veremos aquele que se identificou como Filho do Homem,
vindo para nos, que se identificou como Filho do Homem para ajudar os homens em suas fraquezas, nós o veremos vindo sobre as nuvens com poder e grande glória, como chefe supremo da nossa salvação e vitória. Pois bem, nesta aula nós buscamos entender como se deu o surgimento da teologia do Novo Testamento e também nós buscamos entender, começar a entender os temas teológicos presentes no Novo Testamento. Eu devo incentivá-los para que vocês revejam esse assunto, vejam e revejam essa videoaula. Devo incentivá-los à consulta do material didático, à pesquisa. E o nosso próximo encontro, no que diz respeito à videoaula, fica marcado para a próxima quinta-feira. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Façamos uma oração para encerrarmos. Pai, em nome de Jesus Cristo, seu amado Filho, que é poderoso e fiel, em cuja presença nos encontramos, no nome dele, nós lhe somos gratos pelo período que passamos em sua presença, aprendendo a tua palavra. Te pedimos, papai, fica conosco, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo, e até a nossa próxima videoaula.